Fala galera do canal Rodrigo Tech, Rodrigo aqui, voltando aqui para o segundo vídeo, né, da nossa etapa aí de mascaramento de dados usando recursos AWS. A gente parou no vídeo anterior, no vídeo 1, fizemos o mascaramento de dados usando uma base de dados PostgreSQL, enviando os dados por S3 e fizemos a leitura desses dados de forma já mascarada, utilizando o Amazon Athena, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o AWS Glue, tá? E para fazer a migração do dado de Postgre para Postgre de produção para um Postgre de desenvolvimento, mascarando determinados dados. Então, nesse laboratório, nessa segunda etapa, né, do nosso laboratório, você vai usar como fonte esse arquivo 2 aqui, lab2, tá? E nele, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro criar aqui uma role, né? Essa role no meu ambiente eu já criei ela. Então você pode pegar exatamente esse comando aqui, ó, create role, copiar. Você vai lá no teu AWS CLI, no seu Cloud Shell, desculpa, que tem o AWS CLI instalado, mandar criar. Eu vou fazer aqui, vai dar erro para mim porque eu já tenho essa role criada. Mas você executa ela, executa esse comando, ele vai dar certo, aí depois você executa esses dois aqui, tá? E aí a sua bucket vai ficar, a sua bucket não, a sua role vai ser criada, tá? Então, beleza. Voltando lá para o nosso laboratório, após criar a role, o que a gente precisa fazer? Vamos abrir o AWS Glue. Então vamos lá no Glue. O que é o Glue? O Glue é uma ferramenta aí muito poderosa de ETL da AWS, tá? Que dentre das funções que ela tem, a gente pode utilizá-la para fazer mascaramento de dados, detecção de dados também sensíveis, né? Ele tem mecanismos para isso. Então, ele é bem legal. Eu vou mostrar aqui rapidamente só como seria uma criação manual, que, por exemplo, se você vier aqui criar um job, então, olha as opções que você tem. Você tem o Source, Transform, Target e o Popular aqui. O que a gente vai usar basicamente são esses três. Então, por exemplo, aquela bucket lá, né, que a gente criou, ela já está lá com dado, com a informação do ambiente, mas você pode, no exemplo aqui a gente não vai usar bucket, vai ser de base para base, mas vamos lá, só para você ter uma noção de como isso funciona. Aqui no Amazon, ó, vou apontar para uma origem, um source, né, que seja um Amazon S3. Ao clicar nele aqui, ó, você pode apontar para bucket e onde estão os teus dados. Então aqui, por exemplo, meus dados aqui já estão até mascarados, né? Mas vou selecionar aqui a bucket. O formato que está lá, então o formato é Parquet. A role lá que ele vai utilizar, que é aquela role que você acabou de criar ali, no que eu mostrei, eu já tenho a role criada aqui. Você vem aqui em Job Details, você dá um nome para o seu job, então Job Test, Test Mask. Pode escolher aqui a versão do Glue que vai usar. No nosso lab aqui, a gente está usando a versão 4, porque a gente vai usar um formato de script. Eu vou botar 4 aqui só para ficar no mesmo sentido. Por questões de custo, te recomendo aí usar o menor recurso que tiver aqui, que é esse G1X com 4 VCPU e 16 GB, e diminuir isso aqui para o mínimo possível, que são 2, tá? Feito isso aqui, você configurou aqui o teu work, né, para trabalhar nas queries ali do Glue. E aí aqui no visual, por exemplo, então apontei um bucket, você vê que ele já começou a fazer uma leitura aqui, ó, vou dar um save no meu projeto. E aí, o que eu posso botar aqui agora? Posso botar um transform. O que seria um transform? Ó, detectar dados sensíveis. Então, por exemplo, aqui
nesse detectar dados sensíveis, você pode ele vai vir a tua bucket de origem, ó. E aqui, cara, ó, você pode selecionar padrões já existentes. Então, por exemplo, se eu digitar CPF aqui, ó, ele já tem aqui, ó, CPF. Então ele vai ler minha base lá. O que ele identificar de CPF, você já pode dar ações globais para ele aqui, de detectar ou de fazer um redact, que é de fato mascarar o dado ou mascarar aquele dado parcialmente. Então, vou usar um exemplo aqui que nos nossos dados lá não está mascarado, que é personal name, né, que é o nome dos usuários. O CPF lá nosso já está mascarado, ele vai acabar aparecendo aqui um dado que já está mascarado, mas o nome não está. Então, vou usar aqui só para você ter uma noção. Ó. Pegar o nome, vou botar parcialmente o redact, com que tipo de caractere? Ó, vou botar asterisco e excluir os 4 primeiros caracteres da esquerda. Ó, aqui ele já vai começar a fazer uma pré-visualização, tá? De como o seu dado vai ficar mascarado. Então ele leva um tempinho aí para fazer essa visualização. Vou editar o vídeo aqui para quando ele concluir. Feito aqui, concluiu a avaliação dele e olha que legal, cara. Ó, esse dado lá no nosso parquet, no nosso arquivo parquet que está no S3, ele não, o nome do usuário não estava mascarado, né? Então você vê aqui, ele mascarou o nome do usuário e manteve ali os 4 primeiros caracteres, né? Que foi que eu deixei para não ser mascarado, deixou Mari aqui. Então ele tem informação da Mari, o CPF está mascarado, o e-mail está mascarado, né? O número de cartão está mascarado, o endereço aqui ele mascarou um pedaço. Então, com essa ferramenta aqui, você tem esse poder de fazer essa transformação de dados. Você pode adicionar uma etapa final aqui, que é o target, que é para onde esse teu dado tratado vai ir. Então, a gente usou lá no outro laboratório, usou o DMS, né, para pegar do Postgre e jogar para um S3. Você poderia também usar o Glue aqui para fazer isso, conforme o exemplo que eu estou mostrando. Tá? No nosso laboratório, não é nesse laboratório 2, não é isso aqui que a gente vai fazer. Tá? Então aqui, vou voltar para Visual ETL aqui. Tá? Vou até excluir esse job, que foi mais para dar um visual para vocês de como é que a coisa funciona. Mas, para o nosso caso aqui agora, a gente vai usar o script, né? Que tanto ali no formato, na hora que você começa a criar, você pode usar esse formato aqui de script. A gente usou o Visual ETL, mas a gente vai usar o script para isso. Mas antes disso, tá? A gente vai precisar criar as connections, que é a conexão do JDBC entre os bancos de dados de PostgrePRD e Postgre de desenvolvimento. Então, para isso, tem os comandos lá no nosso laboratório. Vamos criar as connections, elas vão ficar aqui, ó, Data Connection. A gente não tem nenhum, então a gente vai vir aqui. Vamos pegar o comando lá para criar nossas connections. Então, primeiro comando vai pegar informações da conta, subnet ID. Então, vamos executar um por um aqui. A nossa colinha instalar no nosso GitHub, beleza? Vou fazendo cada um. Então, bem didática aí para vocês verem que eu estou executando cada comando que está lá no nosso Git. Vou fazer um sed ali para substituir os dados. E agora vamos criar a connection. Tomara que dê tudo certo aqui. Então, perfeito. A gente criou a connection da base de produção. Vamos dar um refresh aqui. Onde está o botão de refresh? Não tem. Vamos fazer aqui em cima. Então, deu refresh aqui. A gente tem o source, né? Que é o produção.
Vou criar já o segundo, antes de criar a task. Ah, não, a gente só vai ter esse aqui mesmo, agora vai para task mesmo via script. Tá, o script, então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso Visual ETL. Vamos criar um script edition. É um script Python. Na verdade, vamos fazer por aqui. No visual, você pode vir aqui em scripts, beleza? Você vai editar esse script aqui. Vamos apagar o conteúdo dele. E aí você pode pegar aquele que está lá no laboratório. Esse cara aqui, ó. Deixa eu ver, dar um copy dos dados. E vou colocar ele aqui. Então aqui é um script Python que vai se conectar usando o nosso JDBC, beleza? Ele vai fazer um mascaramento lá dos dados e gravar no RDS de desenvolvimento, beleza? Então, vamos dar um nome aqui para nossa task. Vou botar aqui Mesquin Lab. Job details. Só vou garantir aqui que está com 2, tá? Beleza? E a versão aqui 4. Perfeito. Feito isso, a gente salva. Ah, faltou a role aqui. Perfeito. Feito isso, você vê que a gente perde aquele visual, né? O botãozinho até sumiu, porque a gente está trabalhando com o script. Salva. Após salvar, a gente vai executar o run. Mas antes disso, só para garantir, vamos conectar lá no nosso banco, no nosso RDS de desenvolvimento, né? Deixa eu procurar aqui o comando para a gente conectar nele. Esse comando aqui eu vou colocar lá no Git, que ele não está lá. Que eu não tinha pensado nessa etapa da gente conectar na base de dados. Né? E conectou, cadê a senha? Vamos lá pegar a senha. A senha está aqui no ritmo. Pegamos a senha do banco, que é a mesma de desenvolvimento, é a mesma de produção. Beleza. O que a gente vai precisar fazer aqui é somente criar a database, tá? Porque ele não tem a database e o esquema. Database. Vamos mudar para database e criar o esquema LabMasking. Essa etapa aqui tá lá no doc também, vou colocar lá. Não tá nesse momento, mas quando você estiver vendo já vai estar. Então aqui, se a gente der um select nessa... Na verdade eu nem criei tabela, né? Então se a gente dá um select aí na tabela, a gente não vai ver nada, né? Deixa eu ver aqui um select asterisk from masking from lab masking lab underline masking ponto clientes.
Ah, não existe, a base não existe, né? A tabela não existe. Então, beleza. A gente dá um /L aqui. A gente tem somente a base de dados, mas não temos tabela, né? Então, beleza. Então, ó, eu dei um select aqui, essa é a nossa base de desenvolvimento, e a gente não tem nenhum dado nela nesse momento. Então, tá. Então, vamos usar lá o GLUE agora para rodar o job do GLUE e ver aí se ele vai conseguir fazer a migração desses dados, né? Então, basta clicar em Run aqui e dar um Run no job. O job inicia. Leva um tempo aqui. Eu vou editar o vídeo. Ele leva cerca de 2 a 3 minutos para concluir. Assim que concluído, eu volto aqui para mostrar os resultados. Ó, galera, voltando aqui rapidamente, o nosso job na primeira execução falhou, porque eu esqueci de uma etapa que era para criar a connection para o banco de dev, né? Eu acabei criando ela aqui agora, e vou executar o job novamente, mas para criar ela, vou até atualizar aqui o documento do Lab 2, e na etapa aqui que cria connection, que cria uma connection, e aqui eu vou colocar a segunda connection, que é a connection de a primeira. Vou botar aqui, ó, connection dev. E na connection dev, que faltou eu criar, a gente coloca o conteúdo ali que é esse aqui, que ficou faltando, beleza? Basta você pegar essa etapa aqui e executar no seu Cloud CLI, no Cloud Shell. Foi o que eu executei aqui, ó. Ela criou a connection, porque deu erro porque faltou a connection, né? E aí vou fazer de novo aqui, não fazer de novo, mas executar novamente o run, né? Ele deu aqui, ó, um erro ocorreu enquanto a connection mask lab dev na conta não foi encontrada. Então vou executar novamente e assim que concluir, volto aqui para vocês de novo. Então voltando, galera, aqui ó, nosso job finalizou, perfeito. Então a gente só rodei ele novamente aqui depois de criar a connection de dev, realmente acabei pulando essa etapa, né, do JDBC para o dev. Perfeito, agora funcionou. Vamos lá fazer uma consulta no nosso banco de dados, né? Então, SQL aqui no banco de dev. Vamos botar a database LabMask, né? Deixa eu ver como é que tá o nome aqui. MaskLab. Falei errado. MaskLab. Vamos bater a nossa senha lá que está no Git. Conectado. Vamos dar um select agora e ver se nossos dados vieram mascarados, né? Aí a gente dá um select nela, né? E aí a gente consegue ver, ó, select from LabMask, né? E aí ela cria essa base, né? Cliente Mask de lá quando faz a importação para o novo RDS. Então aqui a gente está no RDS de desenvolvimento e os dados foram migrados de produção para ele com os formatos criptografados. Então CPF criptografado não, mascarados. Então CPF aqui mantendo os últimos números, né? O resto mascarado, o e-mail mascarado, telefone mascarado, né? O número da conta aqui, o número do cartão, né? Também mascarado. Então bem bacana aí. O que a gente conseguiu fazer com o uso do Glue para transferir dados de produção para uma base de desenvolvimento, mantendo os dados sensíveis mascarados. Então, com isso a gente conclui aqui o nosso laboratório.
Desde já agradeço aí todos que acompanharam o nosso vídeo. Inscreva-se, curte, dá um like aí, compartilha nosso vídeo para mais conteúdos desse tipo. Vejo vocês na próxima. Até mais. Obrigado.